Nós estamos vendo durante esses domingos as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ó Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, o Senhor fale aos nossos entendimentos, fale aos nossos corações, produza em nós a fé que venha trazer, Senhor, a concretização de obras dignas da mesma fé, vivendo nós plenamente a Tua palavra. Ó Senhor, que o Senhor nos conceda da Tua graça, para que, cheios do Teu Santo Espírito, andemos na luz como Cristo na luz está. Mantenhamos comunhão uns com os outros e tenhamos a certeza, a segurança de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Abençoa-nos, ó Pai. E que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Jesus, quando proferiu as palavras do Sermão da Montanha, as palavras das bem-aventuranças, ele proferiu a um grupo de pessoas que viviam uma realidade muito dura, muito difícil. Talvez você ache a sua realidade difícil e até mesmo dura, mas nos tempos de Jesus, no tempo em que essas palavras foram proferidas, havia uma dominação de um império mundial, a saber, Roma, sobre os judeus, sobre a terra de Israel. Havia um déspota como César e os seus vassalos, como os da família de Herodes, e mesmo os sumos sacerdotes, estavam todos a serviço de Roma. E a coisa que o povo mais desejava era, obviamente, estar livre de toda esta opressão, de toda esta dominação. O povo desejava, portanto, uma guerra, literalmente. Eles desejavam uma guerra que pudesse libertá-los. Eles desejavam um Messias guerreiro, um Messias que entrasse na batalha, que libertasse a Israel. Mas, contra toda esta expectativa, Jesus lança uma palavra como essa: bem-aventurados os pacificadores. Que difícil é você falar de ser um pacificador quando a expectativa e até mesmo o desejo é pela guerra. O desejo é pela luta. O desejo é pelo confronto. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, não estava exaltando, e nem exaltou de forma alguma, guerreiros, governantes, dominadores. Ele não exaltou poderosos ou líderes, mas sim, em especial, os misericordiosos, os mansos, os pacificadores. A atitude que Jesus leva para que vivamos o reino de Deus é uma atitude muito diferente da atitude que a própria humanidade, que a sociedade, e eu direi isso, e entenda-me bem, por favor, até mesmo por vezes a própria igreja nutre. Porque, veja bem, hoje, nas mensagens da igreja, quantas vezes vemos a ênfase tão, por vezes, exagerada: você tem que ser um líder,
lidere. Você tem que ser um guerreiro. Você tem que exercer sua autoridade, ser um dominador, ser um governador. Você tem que ser um dos poderosos. Vamos conquistar isso, vamos conquistar aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos lutar, vamos ser vencedores. A palavra vencedor tomou tal magnitude dentro das igrejas e dos púlpitos, que parece que a palavra salvos já não é nem mais dita. Parece que estamos com uma multidão de vencedores que, de fato, há textos na Bíblia que falam sobre vitória, que falam sobre tudo isso. Mas veja, esta mentalidade beligerante que está no nosso meio, é uma mentalidade beligerante de tal forma que as famílias estão em guerra. É uma mentalidade beligerante de tal forma que as igrejas estão em guerra. Família contra família. E não estou falando de Romeu e Julieta, mas família contra família. Igreja contra igreja. Em vez de cooperarmos, em vez de mutuamente ajudarmos uns aos outros, nós estamos, por vezes, discutindo, desprezando, menosprezando. Quantas vezes ouvimos homens conhecedores das Sagradas Escrituras, homens que eu não quero ir contra o caráter deles ou até mesmo, digamos, a unção deles, nós respeitamos essas pessoas, mas quantas vezes nós vemos vídeos hoje na mídia, esses homens, de certa maneira, menosprezando outras denominações, outros irmãos. Por quê? Porque nós estamos com uma mentalidade altamente beligerante. E o que nós necessitamos são de verdadeiros filhos de Deus que possam ser reconhecidos, chamados de filhos de Deus. E você deve entender que, se você é um filho de Deus, você é irmão de Jesus. E Jesus é o príncipe da paz. É o pacificador por excelência. E nós temos que ser pacificadores também. Jesus está chegando à conclusão da introdução do Sermão do Monte, que foi através da bem-aventurança, dos afortunados, dos felizes, daqueles que, aquelas pessoas agraciadas por serem humildes de espírito, por serem os que choram, por serem mansos, por serem aqueles que têm fome e sede de justiça, por serem os misericordiosos, por serem limpos de coração e agora por serem pacificadores. Pacificadores. Há uma série de atitudes que devem existir em nossa vida para que, de fato, possamos pacificar. Há uma série de atitudes que precisamos realmente ter em nossas vidas, afastando de nós essa ideia tão beligerante de sermos tão guerreiros. Isso, na nossa mente, ocupa um lugar de heroísmo, um lugar de bravura, um lugar de grandeza. Hoje, se reúnem em Paris as autoridades de diversas partes do mundo que estão a celebrar os 100 anos do término da Primeira Guerra Mundial. E por mais que celebrem, e é correto celebrar o término de uma guerra, e não celebrar a guerra em si, mas o término da mesma.
Nós sabemos que a primeira grande guerra, embora tenha cessado, parece que a inimizade se perpetuou, de modo que há estudiosos, pessoas realmente dedicadas ao tema, que chamam as duas primeiras grandes guerras mundiais, que foi a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, na realidade, uma só guerra, com um espaço entre elas. Porque praticamente são as mesmas nações, praticamente são os mesmos problemas que dão continuidade a isto. E, de fato, se não houver a pacificação, todo o sentimento de inimizade permanece. Todo o sentimento que nos muramos não apenas para nos defender, nos muramos para contrariar, para ser contra. Porque saiba de uma coisa, trazendo isso à nossa realidade de vida, quando eu me cerco, quando eu me muro, eu na realidade ofendo, eu na realidade afronto. Então eu não somente me muro ou me cerco para me defender, mas por vezes eu me muro e eu me cerco para afrontar, para ofender, para me isolar e, me isolando, manifestar tanto o meu medo quanto a minha agressividade. É estranho esses sentimentos que temos como pessoas, e sendo pessoas, estamos dentro da igreja. E como disse certo pregador, nós não podemos imaginar que teremos uma igreja perfeita sem a volta de Jesus. Porque sem a volta de Jesus, sem realmente vencermos tudo isso que é a carne, porque o próprio apóstolo Paulo diz: o querer fazer o bem está em mim, o realizá-lo não. Há uma luta dentro de mim mesmo, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Tudo isso é uma verdade nas nossas vidas. E eu volto a dizer, se nós continuarmos com essa mentalidade de guerreiros, e que há de se guerrear, mas a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões nas regiões celestes. Se nós não mudarmos, se nós não tivermos uma atitude, como poderemos, de fato, semear nessa terra, semear nestas vidas, semear até dentro da igreja, o que a Bíblia diz do fruto de justiça, porque a Bíblia fala que o fruto de justiça se semeia em paz. E para que haja paz, onde estão os pacificadores? Quando nós somos os pacificadores, temos que ter atitudes certas, e nessas atitudes certas, eu diria que os pacificadores são aqueles, entre outras coisas, de uma maneira muito simples, muito direta, eles não brigam, eles não discutem, eles não entram em contendas, eles não são também hipersensíveis, vivendo numa defensiva constante. Quanta briga, quanta contenda, quanto mal entendido, quanta palavra mal colocada, por minha parte, por parte de qualquer um de nós. Será que nós estamos sendo de fato os pacificadores? Porque eu diria uma coisa, não é à toa que os pacificadores vêm neste ponto, antes de Jesus falar dos perseguidos por amor dele, ele vem seguido de tudo isso, os humildes. Como alguém pode ser um pacificador se não for humilde? Dos que choram. Como alguém pode ser um pacificador se esse alguém não é mais dado a lágrimas do que a respostas? E quando eu digo respostas, eu estou falando de respostas grosseiras. Eu estou falando de respostas ríspidas.
Como alguém pode ser um pacificador se antes ele não é, de fato, manso? Eu acho que a mansidão é essencial para que alguém possa pacificar. Como alguém pode ser um pacificador se ele não tem fome e sede de justiça? Porque sem justiça não pode haver paz. Até mesmo no Concílio Vaticano II, os teólogos católicos ali reunidos definiram paz como ambiente onde reina plenamente a justiça. É uma boa definição de paz, não é verdade? Ambiente onde reina plenamente a justiça. Como eu posso ser um pacificador, ou qualquer outra pessoa pode ser um pacificador, se não formos misericordiosos? Se eu não tiver misericórdia, eu não consigo pacificar nada, situação nenhuma, realidade nenhuma. Como alguém pode ser pacificador se ele não for limpo de coração? Um coração contaminado, um coração contagiado, um coração inclinado, ou mesmo um coração prevenido com seus próprios preconceitos, esse coração jamais se inclinará à paz, jamais buscará pacificar. Um pacificador, acima de tudo, é um reconciliador. E é o que a Bíblia diz, que este ministério pertence a todos nós, que a todos nós foi dado o ministério da reconciliação, para que todo homem em Cristo Jesus fosse reconciliado com Deus. Nós somos pacificadores para fazer paz através de Cristo Jesus, dos homens com Deus. Que os homens tenham paz com Deus, que Deus esteja em paz com os homens, mas também de homens com homens. Precisamos ser aqueles que trazem e têm como prioridade nos seus ministérios, prioridade nas suas vidas, reconciliação, conciliar e conciliar de novo, reconciliar, conciliar o que não mais é conciliável, o que não mais se concilia, o que se rompeu na conciliação, buscar. E para isso, um pacificador, como Jesus mesmo estará dizendo no Sermão do Monte, se te esbofetearem uma face, oferece a outra. Se te pedirem para andar uma milha, anda duas. Se te levarem a capa, deixa também levar a túnica. Essa é a atitude que deve existir numa pessoa que é humilde, numa pessoa que é mansa, numa pessoa que é misericordiosa, numa pessoa que é pacificadora. Os traços que Jesus coloca nas bem-aventuranças são os traços do verdadeiro cidadão do reino dos céus. É isto que nós devemos procurar ter como atitude na nossa vida, atitude de humildade, atitude de mansidão, atitude de misericórdia, atitude de pacificação. Então, nós somos aqueles que oferecemos a outra face, nós somos aquele que andamos a segunda milha, nós somos aquele que deixamos levar também a túnica, nós somos aqueles que não estamos preocupados em perder, não estamos preocupados em ser sempre os que têm a razão, sempre os que vencem, sempre os que dominam. Nós somos pessoas que têm total confiança que se Deus é por nós,
quem será contra nós? E é por isso que nós podemos todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo fala, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, ele não estava dizendo eu posso fazer. Na realidade, o texto bíblico está falando de eu posso suportar todas as coisas. É quase que impossível você desmembrar qualquer parte delas, desconectar todas essas partes, todas essas bem-aventuranças, todas essas atitudes do verdadeiro cidadão do reino dos céus, são inseparáveis. Elas têm que existir como fruto do Espírito, tem que existir por completo em nós. O fruto do Espírito, que é alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas não têm que existir isoladamente. Hoje eu tenho mansidão, mas não tenho domínio próprio. Como alguém pode ter mansidão e não ter domínio próprio? Nós precisamos de todas essas coisas concomitantes em nossa vida. Por isso não diz os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é tudo isto. Quem frutifica do Espírito não vive uma, ou duas, ou três, ou quase todas, vive todas as características. E devemos frutificar realmente no Senhor e viver plenamente as atitudes corretas. E se temos essa atitude correta, se somos pacificadores, uma coisa que será como evidente de que somos pacificadores é a característica que havia em Isaque: inimigo de contendas. Inimigo de contendas, porque tem gente que é amigo de contenda. Você já viu gente que arma um barraco, ou desarma um barraco, ou faz uma briga por nada? Por nada. Nós, de fato, precisamos ser inimigos de contendas. E para ser inimigos de contendas, nós precisamos amar os nossos inimigos. Ninguém consegue ser um pacificador no padrão que Jesus deseja, se não amar o seu inimigo. E amar o inimigo não é uma tarefa fácil, porque o inimigo tem tudo, o meu inimigo tem tudo nele para eu o detestar, porque senão ele não seria meu inimigo. E deixe-me dizer uma coisa: por amar o meu inimigo não quer dizer que ele vai ser meu amigo. Isso quer dizer que eu amarei o meu inimigo. Simplesmente eu amarei o meu inimigo. Mas o meu inimigo não está obrigado a me amar, porque eu vou amá-lo. Ele não será constrangido a me amar, porque eu vou amá-lo. Jesus nos amou, sendo nós ainda inimigos, e nós o amamos agora, e ele nos amou primeiro. Mas não quer dizer que a todos que Jesus amou, amam a Jesus. Ele amou a todos. Ele não nos amou, porque, deixe-me dizer uma coisa, existe, eu chamarei, não de um equívoco, eu chamarei, ao meu ver, de uma verdadeira heresia, que se diz que Jesus não amou a todos, Jesus amou a igreja. Que o Pai amou o mundo, que Jesus não, Jesus amou a igreja. Mas o Pai e o Filho e o Espírito são um só. Jesus amou a todos. Nem todos serão salvos, mas todos foram, são e serão por Ele amados. E terminou. E nós não devemos entrar nessas heresias que por vezes são ensinos humanos e por outras vezes, pior, doutrina de demônios. E não sou eu que digo, é a Bíblia que fala. E nós não podemos cair neste espírito de engano, nesse espírito enganador. Existe um espírito enganador,
um espírito demoníaco. O diabo não age na vida das pessoas simplesmente para levá-las aos pecados grosseiros, mas também aos pecados sutis. E as próprias pessoas se encaminham por seus próprios pés aos pecados grosseiros e aos pecados sutis, mesmo sem o diabo. Mas existe um espírito de engano, um espírito enganador, que a Bíblia diz, se possível, enganará até os próprios eleitos. Cuidado, meu irmão. Não pense que a besta, no sentido da besta do Apocalipse, se apresentará claramente como um enviado das trevas, se apresentará claramente como uma personalidade demoníaca. Ele será sedutor, ele será agradável, ele será convincente, ele falará coisas que nós desejaremos ouvir, ele buscará convencer por todas as sortes e maneiras, até o ponto que todos convencidos, aí ele se manifestará depois de enganar, como de fato ele o é, porque Deus não deixará que o mal permaneça oculto, permaneça enganando, porque todo o mal será revelado pela palavra de Deus. Todo o mal. Assim como há demônios em vida de pessoas endemoniadas que se ocultam, que se escondem. Não é apenas uma pessoa que grita, que bufa, que se gesticula violentamente, que baba e outras coisas mais, e que muda a voz, e que tem força sobre-humana e coisas assim, que isso é um endemoniado. Falou Augusto Nicodemos, e falou bem no que disse, que Judas Iscariotes foi possesso do diabo, e não esbaforiu, e não falou diferente, e não se jogou no chão, e não fez nada disso, apenas foi e vendeu Jesus. Traiu Jesus, entregou Jesus. E há demônios que estão assim, muito bem escondidos, muito bem ocultos ali. Mas todo o mal, não importa que mal seja, todo o mal será revelado pela palavra de Deus. Demônio nenhum pode ficar escondido se está sendo pregada a palavra de Deus. Ele é forçado a se manifestar, ele é forçado a sair, ele é forçado a ser expulso pelo nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Deus nosso, que triunfou na cruz do Calvário, expondo ao vexame todo o principado e potestade, que nos deu poder e autoridade para pisarmos sobre cobras, sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada nos causar dano. Mas não é por isso que nós vamos nos levantar contra a carne e contra o sangue, que nós vamos lutar contra homens, que nós vamos querer nos impor. A igreja não tem que impor as coisas pela espada. Até quando Jesus estará dizendo a Pedro, guarda a tua espada, porque quem viver pela espada morrerá pela espada. A igreja não pode, a igreja tem que viver o quê? Ser reconciliadora, pacificadora, inimigos de contendas e amando os seus inimigos. E os que amam os seus inimigos não julgam uns aos outros. Se eu quero ser pacificador, eu não tenho que ficar julgando uns aos outros. Julgando um ao outro, eu não vou pacificar nada. Eu não vou reconciliar nada. Se você vai a uma reconciliação com um espírito de julgamento, de juízo, não existe reconciliação. Você não consegue unir as partes, porque você está julgando e não conciliando, e não levando a um acordo. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Para que haja acordo, muitas vezes nós necessitamos de um pacificador,
de um reconciliador, de alguém que seja, como disse, um conciliador, que nos busque reconciliar. Mas eu quero ir um pouco mais à frente. Um pacificador, um verdadeiro pacificador, tem uma característica que hoje está muito distante, até mesmo, principalmente, que Deus me perdoe falar isso, às vezes dentro da igreja, dentro dos ministérios. Não amam ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Quando a ganância toma conta de nós, quando a cobiça começa a fazer parte de nossa vida, pacificação não existe. Nós falamos até mesmo, e que me entenda, eu não quero entrar aqui em doutrinas sociopolíticas, econômicas, mas muita gente fala do capitalismo selvagem. Por que capitalismo selvagem? Porque é selvagem mesmo. É a lei da selva mesmo. É a sobrevivência do mais forte. É perseguição. É predador e presa. E, meus irmãos, às vezes isso está presente dentro da própria igreja, e esse espírito de predador e presa não pode existir dentro da igreja. Nós não podemos ser os que amam ao dinheiro. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Quem ama o dinheiro não tem Deus como Senhor. Porque a Bíblia diz, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então nós temos que escolher a quem serviremos, a quem amaremos. Porque ou há de amar a um e aborrecer o outro. E eu digo, aborrecer-se também do outro. Então, se escolhemos amar a Deus, nós não podemos amar ao dinheiro. Isso não quer dizer que você não possa ter dinheiro. Você precisa de dinheiro para suas necessidades. Você precisa de dinheiro até mesmo para coisa extra suas necessidades. Há coisas que são primordiais, necessárias. Há outras coisas que são supérfluas, ou mais ou menos supérfluas. Mas muitas vezes o supérfluo também é desejado. É aquela frase, precisar não precisa, mas seria tão bom. Não é precisar não precisa, mas seria tão bom. Então, os recursos, as riquezas são necessárias. Cada um dentro de sua, digamos, competência, capacidade, alcance, mas nós não devemos colocar nessas coisas os nossos corações, porque quando nós colocamos nessas coisas no nosso coração, começam as contendas. De onde procedem as contendas, as guerras? Desejais e não tendes. Daí procedem da cobiça, do amor ao dinheiro, do amor à posse, do amor às coisas. Porque temos que ter aquele último modelo, aquela última, a última novidade, porque temos que andar com aquela grife, porque temos que... Isso tudo está dentro da nossa sociedade. Sabe de uma coisa? Não, uma coisa é a roupa te vestir, outra coisa é você vestir a roupa. Eu me lembro quando minha filha Débora foi casar e existe aquela história, né? O pai da noiva, você assina cheque sem parar. É o pai da noiva, você paga as coisas. É o pai da noiva, o pai da noiva sofre. O pai da noiva sofre. Não que a mãe não sofra, mas o pai da noiva sofre mesmo. Aquela comédia, ela tem muito de verdade, tem muito de realidade. Vai todo mundo assim, envolve. É o sonho das filhas.
É o pesadelo dos pais, né? É o casamento. Né? O sonho das filhas, o pesadelo do pai, no sentido dos gastos. Por quê? Porque todos querem dar o melhor para os seus filhos. Todos querem que os seus filhos tenham, eu digo, uma lembrança memorável. E faz tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Então, e a mãe da noiva é uma figura importantíssima no casamento. A noiva, obviamente, a noiva é pompa e circunstância, é a noiva. O noivo, coitado, é coadjuvante. Né? Ela é a atriz principal, ele é o coadjuvante, pelo menos na nossa sociedade. Na nossa sociedade, na nossa realidade. A noiva entra, todo mundo, o noivo entrou, o pessoal, o noivo vem. Quando o noivo entra aqui, todo mundo diz, a noiva vem. Então, coitado do noivo, ele é só o prefácio, ele é o prenúncio que a noiva vai entrar. Mas os olhos, porque os olhos, meus irmãos, as pessoas olham. E coitado da mãe da noiva. A mãe da noiva tem que estar com o cabelo impecável. A mãe da noiva tem que estar com a roupa impecável. A mãe da noiva não pode repetir. É tão estranho isso. A gente não pode repetir roupa, não é? Principalmente mulher, não pode repetir roupa. É uma coisa assim tão injusta. O homem pode ir com o mesmo terno todo casamento. O homem vai com o mesmo terno e tira lá, voa aquelas coisinhas, quando ele apanha ali, e o homem pode ir com o mesmo terno, ele muda a gravata, mudou a roupa. É tão injusto isso. Eu acho isso injusto, maravilhoso, horrível, horrível. Mas ela tem que estar então, gasta-se com a mãe da noiva, não se gasta apenas com a noiva. E no dia, tanto que quando há aquele negócio que paga-se o dia da noiva, geralmente se vai a noiva e a mãe da noiva. Vão ficar lá o dia da noiva. Estão lá a mãe da noiva e a noiva. E o pai da noiva? O pai da noiva compete em fazer os cheques. E quando chegou no final de tudo, todo mundo, minhas filhas já vestidas e minha esposa já vestida, eu falei, pronto, vou nu. E eu fui escolher. E quando, olha, a pior coisa para mim é eu comprar coisas para mim. Porque para comprar para os outros, pelo menos esse é o meu jeito de ser, para comprar para os outros, para comprar para os meus, para comprar para meus amigos, para comprar para meus amados, para comprar para minha família, se eu tenho, eu gasto, eu compro. Aí quando é que para comprar para mim, eu disse, não, já gastei demais. Aí você já entra em outro processo, você já faz, não, acho que não dá para comprar isso não. E aí eu vi o terno mais barato, o terno mais aceitável, que também não era aquele que eu usava e ia desmontar, mas um terno, eu disse, não, esse aqui está bom. Quando eu mostrei a Luiziana, que tal esse? Ela disse, você está louco, você vai comprar esse terno? Por que você não vai comprar um terno mais caro, um terno mais isso? Você usa terno, você precisa usar terno. Mulher tem argumento para tudo. Para tudo, ela te convence em um minuto. Eu disse para a Luiziana, deixa eu te dizer uma coisa, o terno não me veste, eu visto o terno. O terno fica bonito porque está em mim. Não sou eu que fico bonito porque estou no terno. Eu disse isso para ela, depois eu falei, meu Deus, a humildade passou longe daqui. Foi o meu argumento, foi o único que eu tive naquele momento com ela. E depois é que eu olhei no espelho e disse, o argumento não convenceu. Mas, como nós hoje somos gananciosos. Como nós hoje querer coisas boas, é da natureza humana. Se você tem duas frutas, uma fruta normal e uma fruta mais atraente, que parece mais gostosa, mais deliciosa, você vai direto na mais atraente, na mais gostosa, mais deliciosa, porque isso é da natureza humana. Isso faz parte de nós. Querer coisas boas não está errado. É natural querer coisas boas. Se alguém quer, não, só quero coisa ruim, aí é doente, é uma enfermidade. Mas você querer coisas boas, tudo bem. Mas ser dominado por isto é outra coisa.
Querer ter o que não pode é outra coisa. E aí você estará numa disposição mental, numa disposição emocional predisposta a contendas, frustrado, irritado, decepcionado, se sentindo injustiçado. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas se somos pessoas assim, somos pessoas que não andam ansiosas. Tudo isso Jesus falou. E tudo isso é ser um pacificador. E para que seja um pacificador, eu tenho que viver isso. Eu não andar ansioso por coisa alguma. Não ficar nervoso por coisa alguma. Às vezes ansioso é apenas aquela situação de intranquilidade, de insegurança, até de inquietação. Mas por vezes na nossa vida, o que nós vivemos é que nós estamos irritados. Porque não temos. Porque não sabemos o que virá. E então, qualquer situação é situação de pé de guerra. Mas se nós não andamos ansiosos, se nós não amamos o dinheiro, se nós não somos gananciosos, se manifesta outra coisa em nós pela bondade, nós somos dadivosos. A Bíblia diz que o homem justo, o homem bom, ele se compadece, ele dá. Nós somos dadivosos. E sendo dadivosos, não somos apenas dadivosos, mas em sermos dadivosos, nós somos generosos. Nós somos generosos, nós desejamos e fazemos o bem, praticando a justiça. Mas tudo isso nós fazemos sem nos mostrar aos homens. A Bíblia diz que quando uma mão estiver abençoando uma pessoa, que a outra mão não saiba. Que você não vá à frente tocando a trombeta antes de fazer o bem a alguém. Que você deve fazer o bem sem esperar ser retribuído por esse bem que você fez. Nós vivemos demais a lei da semeadura e da colheita. E quando nós semeamos e falamos assim, por que eu não colhi? Porque você não foi grato comigo? Não, você faz o bem sem esperar gratidão, é o que a Bíblia diz. Sem esperar retribuição, é o que a Bíblia diz. É assim que nós devemos fazer o bem. Não é fazer o bem esperando que, senão, você não será um pacificador. Senão, daqui a pouco você estará em guerra com quem você fez o bem. Eu fiz o bem a fulano, mas ele não está nem aí para mim. E daí? Você deve fazer o bem. É isto que é ser um pacificador. Um que seja como irmão ou irmã do príncipe da paz. Que guarde em si a mesma característica. Que seja ele um pacificador. Eu quero dizer uma coisa, um pacificador vai muito além de um pacifista. Está em moda o pacifismo, graças a Deus. Pacifismo é bom. Não confundir com passividade, com ser passivo. A Bíblia não está falando para sermos passivos. A Bíblia deseja que sejamos ativos e proativos, mas que possamos ir além. O pacifista se esforça de todas as formas para que haja paz, mas o pacificador estabelece a paz. É muito bom desejar a paz, é muito bom buscar a paz, é muito bom se esforçar pela paz, mas é muito melhor produzir paz. Quem concorda comigo? Então é ir além de ser um pacifista. Existem tantos pacifistas, e existem uns pacifistas hoje meio estranhos, que levantam armas e dizem que são pacifistas, né?
parece que Gandhi ficou fora de moda. A resistência pacífica. Porque hoje, quando se fala de resistência, nesse mundo nosso, está falando de resistência, quase resistência armada. Eu fico temendo um pouco essas palavras, eu sou da resistência e tudo mais. Eu, como digo, nós não temos aqui um partidarismo político. Essa é uma igreja apartidária, tá? Como eu sempre digo, cada um segundo a sua consciência e nos valores cristãos, façam suas escolhas. Façam suas escolhas. Mas, hoje, existe uma palavra tão agressiva no meio da sociedade. E isso eu não estou falando de Brasil, não, meus irmãos. Isso está espalhado pelo mundo. A palavra agressiva. E o que a igreja está fazendo? Qual é o papel da igreja? Ser pacificadora, mas muitas vezes a igreja está como um agente catalisador, acelerador de todo esse processo. Um dos grandes pecados da igreja, e não só a igreja católica, apostólica, romana, mas da igreja, na Segunda Guerra Mundial, foi ter ficado, no mínimo, calada. Segundo historiadores, não era desconhecido das autoridades, nem das autoridades eclesiásticas, o que acontecia nos campos de concentração com a morte dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas as pessoas se calaram. Mas houve homens e mulheres que Israel honra até hoje a memória deles, com árvores plantadas junto ao memorial do Holocausto, que são chamados os justos. Pessoas, às vezes, com o risco da sua própria vida, salvaram crianças, salvaram famílias. Nós todos já ouvimos falar, já lemos, já vimos documentários sobre essas pessoas extraordinárias que tomaram uma atitude. Um pacificador tem que tomar uma atitude. Ele não fica, porque o amor o constrange. O amor não se satisfaz, ele não se acomoda com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Dentre uma infinidade de exemplos, eu tive a oportunidade de ler a história de um comerciante que estava pelas ruas da Alemanha quando houve aquele ataque, onde as vidraças das lojas dos judeus foram destruídas. E imediatamente aquele homem, quando viu aquilo, sendo ele um comerciante, ia à Alemanha comprar coisas, trazer para o seu país. Aquele homem olhou, a guerra ainda não havia começado, aquele homem sentiu algo, aquele homem disse, algo vai passar aqui, algo muito ruim vai acontecer aqui. Ele poderia dizer simplesmente, eu vou embora. Mas enquanto ele pôde ir àquela nação, enquanto ele pôde ir e continuar o seu comércio, ele chegou e ele propôs a pais, a mães, dizendo, deixe-me levar os seus filhos comigo. Eu os ampararei na minha nação. Eles serão criados segundo o judaísmo, mas deixe-me levá-los, porque algo de ruim vai acontecer aqui.
E ele, junto com alguns outros amigos, começaram a levar crianças enquanto se podia. Enquanto se podia. Ele levou. E você deve ter visto, porque na internet está a história deste homem que salvou centenas de vidas. Era um homem pôde salvar centenas de vidas. Esse homem morreu com mais de 100 anos de idade. E no centenário, ele ainda em plena saúde, porque, se eu não me engano, ele morreu com 106 ou 108, eu não estou seguro. Ele foi convidado a uma celebração, e ele foi à celebração, e o auditório estava simplesmente, fora a pessoa dele, todos os outros eram as crianças que ele tinha salvo. Que obviamente não eram mais crianças. Todos sustentados. A fortuna dele se dedicou a alimentar, a vestir, a cuidar. Meus irmãos, esse homem foi um pacificador. Isso é ser um pacificador. Isso é fazer a diferença. O que Jesus deseja de nós é que nós façamos a diferença na vida dos nossos vizinhos, na vida dos nossos parentes, na vida de pessoas conhecidas, na vida de pessoas desconhecidas. Deixe-me dizer uma coisa, você está em Cristo, você tem que ser bom de verdade. Você tem que ser uma pessoa bondosa para valer. Você tem que ser um pacificador. E se você for um pacificador, se você tiver na sua vida as atitudes certas, as atitudes corretas, que manifestam em você o caráter do teu Pai, o caráter de Deus, você será reconhecido, você será chamado filho de Deus. E é isso que nós deveríamos estar desejando. Nós não deveríamos estar desejando que o mundo nos chamasse de vencedores. Nós não deveríamos estar desejando que o mundo nos chamasse de grandes guerreiros, de poderosos dominadores, ou que o mundo nos chamasse de líderes. Nós deveríamos estar desejosos de que todas as pessoas nos chamassem filhos de Deus. Isto é o que nós deveríamos desejar, sermos conhecidos por todas as pessoas. Lá vai um filho de Deus. Esse é um verdadeiro filho de Deus. Esse não é qualquer um. Esse sim é um filho de Deus. A atitude de Jesus na cruz foi tamanha, que aqueles homens que o crucificaram e o centurião que lá estava não tiveram outra opção senão declarar diante da morte do Senhor Jesus: verdadeiramente este era filho de Deus. Veja bem, Jesus ali não estava como guerreiro, Jesus ali não estava como um dominador, Jesus ali não estava como líder, Jesus ali estava simplesmente como um pacificador, como príncipe da paz, dando a sua vida, derramando o seu sangue por amor a nós, nos reconciliando com Deus em seu sacrifício. Com palavras de paz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, a igreja tem que voltar a ser igreja. A igreja tem que voltar a ser a reunião dos filhos de Deus. A igreja tem que voltar a ser a reunião dos pacificadores. Nós temos que voltar a viver, acima de tudo, o ministério que compete a todos. Nem todos são profetas, nem todos são apóstolos, nem todos são isto ou são aquilo, mas todos têm o mesmo ministério, o ministério da reconciliação. Todos nós temos o ministério da reconciliação. Não importa suas características, não importa a sua formação, não importa há quanto tempo você já conhece ao Senhor, ou não importa nada disso. Importa nós termos as atitudes corretas de sermos um pacificador. E à noite, dando continuidade a isso, nós estaremos falando sobre sermos perseguidos. Porque não pense que por ser um pacificador, você viverá em paz. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós pensamos, eu sou um pacificador, então terei paz. Às vezes, justamente porque você é um pacificador, é que você não tem paz.
por Jesus Cristo ser um pacificador, é que ele foi parar na cruz. Às vezes, me parece que dentro da sociedade, e mesmo dentro da igreja, os cruéis são mais amados que os bonzinhos. E nós temos que ser, não só bonzinhos, nós temos que ser boníssimos, excelentemente bons. E eu falo isso com um grau muito grande de desafio pessoal. Não é fácil ser um pacificador, porque não é fácil ter a atitude certa. Não é fácil viver da maneira certa. Não é fácil buscar reconciliar, dar a face, andar a segunda milha, deixar levar a túnica. Nunca foi fácil. É fácil dar a segunda face? Ou a outra face, perdão, a segunda face, a outra face. A palavra face, tanto no grego, muito mais no hebraico, ela é uma palavra plural, porque você tem vários rostos, várias faces. Quando diz colocando o rosto em terra, isso quer dizer que você coloca todas as suas expressões faciais diante de Deus, porque você não tem uma face rígida. Você não sofreu nenhum derrame recentemente, eu espero. Ficou com aquela cara parada assim. Não, você tem faces diferentes. Você sorri, você chora. Você foi criança. Você é adulto. Você será velho. Nossa face muda. Nosso rosto muda. Mas a dar a outra face não é coisa fácil. O que Jesus pediu deles não era uma coisa fácil. Ser esbofeteado é uma das coisas mais aviltantes que uma mão pode fazer a um rosto humano. Estar disposto a oferecer a outra face é algo que vai contra toda a nossa natureza. Porque a nossa natureza é dar mão, pé e mordida ainda, se for possível. Essa é a nossa natureza. Se alguém nos bater no rosto, você vai dar a tua outra mão, vai dar o teu outro pé, vai dar até a tua boca, mordendo e falando e coisas mais. Mas dar a outra face não é antinatural. E eu me atrevo a dizer, é praticamente sobrenatural. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para dar a outra face. Assim como eu preciso da ajuda do Espírito Santo para andar a segunda milha. Não é fácil andar a segunda milha. Andar a primeira milha já nos custa. Andar a segunda milha nos custa muito mais. Nos custa, e não é porque é a segunda milha que custará o dobro, porque você já teve o desgaste da primeira. Você vai já cansado da primeira milha. Andar a segunda é mais que o dobro, a nível de desgaste. Você se desgasta mais que o dobro. Deixar levar a túnica, para quem já me levou a capa, é difícil. Sabe, eu acho que minha cunhada, Lenira, que eu digo que é minha única cunhada, eu falo, porque é a cunhada com quem nós convivemos e tudo, ela passou por um assalto no ônibus, e essa aí realmente deixa levar não só a capa, a túnica, porque assaltando o ladrão a todo mundo esqueceu dela, e ela achando aquilo injusto, levantou o relógio e disse, moço, o senhor esqueceu o relógio, não é? Eu falei, só a minha cunhada, meu Deus, viva a Bíblia, mas não viva tanto. Não é fácil, não é fácil deixar levar a túnica, principalmente se for inverno. A capa já é necessária, a túnica então é essencial.
Se te levaram o que era necessário, deixa levar também o que é essencial. Você já imaginou uma coisa dessa? Me levarem o essencial, não apenas o que era necessário, mas o essencial. Isso é algo que foge totalmente à natureza humana. Um pacificador só é de fato neste nível de ser um pacificador pelo sobrenatural de Deus. Nós precisamos da graça do Senhor. Mas precisamos da atitude, precisamos da decisão, precisamos tomar uma decisão, uma firme, forte decisão. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa a você, eu quero viver o reino de Deus. Eu não creio que é fácil viver o reino de Deus. Eu não creio que seja algo que diga assim, oh, a graça de Deus opera em mim de uma maneira tão maravilhosa que para mim é fácil. Não foi fácil para Paulo. Por quê? Porque Paulo conhecia o seu caráter. E eu também tenho ideia do que é o meu caráter. E eu desconfio que todos nós sabemos um pouco de quem nós somos. E nós sabemos que não é fácil. Jesus, quando lançou essas palavras, eu vou concordar com ele. Afortunado aquele que é assim. Afortunado aquele que é assim. Porque não é fácil ser assim. E aquele que já é assim, esse tem sorte, porque eu tenho que lutar para ser assim. Eu tenho que lutar para ser assim. Mas nós vamos ser assim, no nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, nós queremos entregar ao Senhor essa palavra e te pedir que o Senhor possa completar em nós, pelo sobrenatural do Espírito Santo de Deus, o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Queremos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, tendo assim um coração limpo, sendo assim nós próprios humildes, sendo assim nós próprios mansos, vivendo assim nessa mansidão e nessa humildade, com o coração limpo, sermos misericordiosos. E com tamanha misericórdia, possamos ser pacificadores. Por isso nós te pedimos, abençoa-nos aqui, Senhor. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos aqui, Jesus Cristo. Ajuda-nos a sermos verdadeiramente pacificadores, Senhor. Ajuda-nos a sermos verdadeiramente filhos de Deus. Somos salvos, somos resgatados, mas queremos não apenas saber que somos filhos de Deus, queremos que o mundo diga, que a igreja declare, que os nossos afirmem que nós somos filhos de Deus. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai, e amém.